Fala pessoal, vamos dar prosseguimento ao nosso curso. Nessa aula especificamente a gente vai falar sobre escrituração, plano de contas, do PCASP, né, que é o plano de contas aplicado ao setor público, visualizar os principais registros contábeis, né, que estão previstos lá no MCASP. Então, é realmente uma aula muito importante, né, porque várias questões são extraídas das informações que serão ministradas nessa aula. Então, gente, fique atento e vamos lá para a gente dissecar esse ponto e gabaritar as questões de prova. Então, pessoal, o objetivo da contabilidade, a gente já estudou, é fornecer informações aos seus diversos usuários, né? Os cidadãos, os gestores, né? E todos aqueles que, de alguma forma, precisam de informações das entidades do setor público. E para isso, né, a contabilidade ela executa duas funções. Uma é controlar o patrimônio, né, os bens, direitos e obrigações do ente, e a outra é apurar o resultado, né, se a entidade teve um bom desempenho, um mau desempenho, um superávit patrimonial, por exemplo, um déficit patrimonial, né, são vários resultados relativos ao patrimônio que são informados pela contabilidade. E uma das técnicas que a contabilidade utiliza para estabelecer e implantar essas funções e fornecer informações relevantes é exatamente a técnica denominada escrituração. Através dessa técnica, a contabilidade faz o lançamento, o registro, né, dos atos e fatos que acontecem na administração pública para que, no final, né, ela possa elaborar as demonstrações contábeis. Então, basicamente, são essas informações que a gente vai começar a estudar, né? O primeiro item que a gente vai começar a estudar, já está aí na tela, é o ponto escrituração. Bom, então, o que é a escrituração? É a técnica contábil utilizada para o registro, né, a contabilização, o lançamento dos fatos contábeis. Eu vou até acrescentar, não é somente dos fatos contábeis, também dos atos, que a gente chama de atos potenciais. Só para a gente entender essa diferença, né? Fatos contábeis são aqueles fatos, né, que provocam modificação do patrimônio. Lembrar que quando eu falo em patrimônio, bens, direitos e obrigações do ente, né, no sentido contábil. E os atos potenciais são aqueles que poderão, né, no futuro, poderão provocar modificações no patrimônio. Então, a principal diferença é essa. Então, por exemplo, quando a entidade adquire um veículo, é um fato contábil porque está modificando o patrimônio. Sai dinheiro, entra veículo. Paga uma dívida, sai dinheiro do caixa. Então, são fatos contábeis, modificaram o patrimônio. Agora, os atos potenciais, a gente só tem que lembrar, são aqueles atos que não modificam de imediato o patrimônio, mas que no futuro vai provocar uma modificação, poderá provocar uma modificação, né? Por exemplo, quando o governo assina um contrato, vai gerar pode gerar depois, né, um pagamento, um recebimento, um convênio, também pode gerar uma transferência, um recebimento de transferência, uma garantia não financeira, por exemplo, pode gerar no futuro, se essa garantia for executada, um desembolso financeiro. Então, isso são atos potenciais, diferente dos fatos contábeis, que são aqueles fatos, né, que já modificam de imediato o patrimônio. Então, a escrituração, ela contabiliza tanto os fatos contábeis como também os atos contábeis. Tá legal? Que são os atos potenciais. Vamos lá. Bom, a escrituração ela é feita por meio de lançamento em livros próprios destinados ao registro das operações que afetam o patrimônio. Então, gente, todo ente, né, toda entidade, ela tem que ter pelo menos 2 livros para fazer esses lançamentos, né? Então, todas as entidades têm que ter lá pelo menos 2 livros para fazer os lançamentos contábeis. Um livro é o que a gente chama de diário e o livro razão. Então, todas as entidades têm que ter esses 2 livros. Hoje, basicamente, né, esses livros eles são informatizados, eles ficam dentro de um sistema informatizado, né? Então, basicamente, é lá no diário, por exemplo, que estão todos os lançamentos pertinentes aos fatos contábeis e atos potenciais realizados pelas entidades. E no razão, ele já tem os lançamentos por conta. Então, se você quiser, por exemplo, saber o saldo de uma conta, você vai no livro razão. E se você quer saber, ter uma visão de todos os lançamentos contábeis realizados, você vai no livro diário. Então, esses lançamentos, eles são feitos nesses 2 livros, livro diário
e livro razão, ok? Vamos lá. Os lançamentos são efetuados por intermédio do famoso método das partidas dobradas, onde que basicamente tem a seguinte contextualização. Quem nunca ouviu falar nisso, né? Para cada crédito, haverá um débito de igual valor. Então, Luca Portioli, lá na antiguidade, né, criou esse método, que é o método das partidas dobradas, que é através desse método que são feitos lançamentos, que são, na verdade, os registros dos fatos contábeis e dos atos potenciais. Esses lançamentos, como a gente vai visualizar, né, eles vão ser feitos através de débito de uma conta. Então, todo lançamento vai ter o débito de uma conta e o crédito de uma outra conta. Então, basicamente, é assim que vai ser promovido os lançamentos. Então, todo lançamento, ele vai debitar uma conta e creditar uma conta no mesmo valor. Então, se ele debitou 100, ele vai creditar 100 numa outra conta. Então, basicamente, é assim que a gente tem que visualizar essa questão que envolve aí o lançamento, com esse método que é o método das partidas dobradas. E é só importante destacar que a Lei 4.320 obriga que todos os lançamentos, tá, gente, feitos na administração pública sejam feitos através do método das partidas dobradas, ou seja, para cada crédito haverá um débito de igual valor e vice-versa, tá bom? Então é isso que a gente já tem que ir acostumando com esse linguajar contábil. São elementos essenciais do registro contábil. Então, tem alguns elementos que todo registro contábil tem que ter. Então, se você pegar o diário lá da entidade, você vai pegar um registro contábil, um lançamento, e ele tem que trazer, no mínimo, essas informações que estão discriminadas aí no nosso material. Então, olha só, tem que ter lá a data, né, de ocorrência da transação, em que data aquele fato aconteceu, a conta que foi debitada, a conta acreditada, o histórico da transação, que vai exatamente discriminar o fato que foi realizado. Claro que tem que ter o valor da transação e tem que ter um número de controle, né? Para identificar o registro eletrônico que integra o mesmo lançamento contábil, mas isso é uma questão mais ligada ali ao campo da informática, né? Porque basicamente hoje esses lançamentos eles não são feitos na mão, eles são feitos através de um sistema de informática, né? Então, basicamente, ele tem que ter esse número também de controle do evento, né? O que a gente chama de evento contábil, que é um procedimento utilizado para fazer os lançamentos dentro de um sistema informatizado. Então, tem que ter a data da ocorrência da transação, conta debitada, conta acreditada, histórico da transação, valor da transação e o número de controle, ok? Bom, para quem nunca viu, né, gente, um lançamento, está aí um exemplo de um lançamento que acontece, né, que está lá no livro diário. Eu vou sair da tela aqui para facilitar a visualização. Então, aí, ó, um exemplo de um lançamento. Então, vocês estão percebendo aí como o lançamento aparece lá contabilizado no livro diário, né? Então, a gente, por exemplo, nesse caso aí, o lançamento é o registro de um contrato de fornecimento de bens. Só a título de curiosidade, né, nesse caso não é nem um fato contábil, né, porque a assinatura de um contrato não modifica o patrimônio, mas claro que vai gerar no futuro uma modificação patrimonial. Então, na verdade, a gente está fazendo aqui a contabilização de um ato potencial, né, um ato contábil, ou seja, aquele ato que não modifica de imediato, mas que no futuro vai modificar. Então, tem lá todos os elementos essenciais, né? A conta debitada, nesse caso, obrigações contratuais, a conta acreditada, né? Você tem o número, o código da conta aqui, né? Cada conta tem um código, tem um número que representa ela, né? E a conta debitada é execução de obrigações contratuais. Então, sempre tem que debitar e creditar uma conta. Os valores têm que estar sempre iguais, né? Se você debitou 1.200.000, você tem que creditar 1.200.000. Tem que ter a data, né? A data está aqui informada bonitinha. E também o histórico da transação que está aqui. Nesse caso, detalhado. Registro do contrato de fornecimento de bens, conforme o processo licitatório, número 12.500.124.20x1x11. Aquisição de material, nesse caso aqui, né, é um contrato de aquisição de material de expediente do fornecedor Rápido de Norte, nota de empenho XXX. Então, tem que discriminar, né, de forma detalhada aquele fato ou ato que está sendo contabilizado.
ok? Então, nesse caso, é um contrato que tem como objeto fornecimento de bens, né? Nesse caso, é material de expediente, tem até o nome do fornecedor e a nota de empenho. Bom, então, para entender melhor, né, esse ponto que a gente está estudando, eu sempre gosto de evidenciar aqui para vocês, né, o processo contábil para a gente entender exatamente o que a gente está estudando nesse momento. Basicamente, tá, gente, a contabilidade ela vai ser processada, o que a gente chama de processo contábil, através de três operações, digamos assim, três etapas, né? Então, acontece lá os atos e fatos administrativos, que são aqueles atos e fatos praticados pelo gestor, que modificam o patrimônio, possa vir a modificar, e aí a contabilidade vai fazer a escrituração, o registro contábil, né? O lançamento desses atos e fatos administrativos, e você depois, né, depois da contabilidade fazer todo esse registro, né, fazer esse controle do patrimonial ali dia a dia na unha, ele vai elaborar, a contabilidade vai elaborar as demonstrações contábeis. Então, vamos lá para a gente inserir algumas informações nesse processo contábil para vocês ir percebendo aí o funcionamento da contabilidade, ok? Então, você aqui da tela vai facilitar aí a visualização. Então, gente, aconteceu lá o ato ou fato administrativo, que modificando o patrimônio, vira um ato ou fato contábil, ok? E aí você vai ter lá a escrituração. Lembrar que a escrituração, então, a gente já visualizou, mas vou colocar aqui de novo, né? Ela é feita nos livros Diário e Razão. Bom, a escrituração, ela é feita, né? Debitando e creditando o quê? Contas. Então, ela utiliza contas. Essas contas, elas estão, que são utilizadas, relacionadas, né? Todas as entidades têm que ter essas contas relacionadas num documento chamado plano de contas. Então, essas contas elas têm que estar relacionadas num documento chamado plano de contas. Esse plano de contas é o que a gente chama de PCASP, plano de contas aplicado ao setor público. Então, tem que gravar essa sigla aqui, né? PCASP, plano de contas aplicado ao setor público. A gente vai estudar muito PCASP, então tem que ser evidenciado, tem que ser gravado, né, essa sigla. A gente já estudou as DECASP, que são as demonstrações contábeis, agora a gente está estudando o PCASP, que é o plano de contas aplicado ao setor público. Então, gravar essas siglas. E a escrituração, como a gente visualizou, ela vai utilizar um método que é o famoso método das partidas dobradas, que é aquele que fala que para cada débito haverá um crédito de igual valor. Maravilha? Então, basicamente, aqui, né, é exatamente o ponto que a gente está estudando nessa parte de escrituração. E é claro que depois da escrituração, a escrituração vai ser base para elaboração das demonstrações contábeis, né? Lembrar aí das demonstrações: balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial. A gente também tem a DVP, né? Demonstração das variações patrimoniais. São essas 4 demonstrações que estão previstas na Lei 4.320. A gente tem outras também, né? Inserido pelas normas de contabilidades aplicadas ao setor público. A demonstração dos fluxos de caixa, DFC, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, né? E também as notas explicativas, que são consideradas também demonstrações contábeis pelas normas contábeis. E a gente também tem os valores referentes ao exercício anterior, que as normas são também, apesar de elas serem evidenciadas em cada demonstração, é considerado também uma demonstração contábil esses valores de exercício anterior. Tá legal? Então, basicamente, esse processo contábil que a gente precisa ter noção para saber exatamente o que a gente está estudando nessa aula. Então, pessoal, o principal desafio, né, da contabilidade é basicamente entender o mecanismo, né, para fazer a escrituração, o passo a passo para fazer a escrituração, os lançamentos, né? Quando a gente tem que debitar uma conta,
quando a gente tem que creditar uma conta. Então, basicamente, você tem que conseguir, se você quiser gabaritar as questões de contabilidade pública, tem que conseguir, tem que aprender a fazer os lançamentos, a escrituração, entender esse mecanismo de débito e crédito. Gente, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é só a gente ter calma, entender, né, esse passo a passo para a gente conseguir fazer a contabilização, né, os lançamentos. Então vamos lá, né, tem todo um passo a passo que é o passo a passo que eu vou passar aqui para vocês, para depois sim a gente começar a fazer, né, os lançamentos. Então olha só, o primeiro passo para a gente fazer o lançamento aqui, está tudo um passo a passo. Você tem que identificar as contas envolvidas no fato. Então, quais são as contas que têm que ser debitadas e qual é a conta que tem que ser creditada. Depois, a gente vai ter que identificar a natureza da conta. Ou seja, a que grupo pertence aquela conta? Se é uma conta de ativo, passivo, se é uma conta de patrimônio líquido, que a gente já estudou, né, no balanço patrimonial, ou se é uma conta de receita, também conhecida como variações patrimoniais aumentativas, e as despesas, que são as variações patrimoniais diminutivas. Então, saber se é conta também de VPA ou VPD. Identificar o que o fato provoca sobre o saldo das contas. Então, tem que saber se aquela conta ela foi aumentada ou diminuída. Então, se o fato provocou um aumento daquela conta no valor ou uma redução do valor daquela conta, né? Então, isso é o terceiro passo. E também efetuar, né? E aí, por último, efetuar o lançamento de acordo com o mecanismo de débito e crédito que a gente vai visualizar mais à frente. Então, eu vou colocar aqui um exemplo para a gente já começar a trabalhar essas informações. Vou sair da tela para facilitar nessa visualização, mas vou botar aqui um exemplo e a gente já vai começar a trabalhar nesse exemplo um lançamento, uma escrituração contábil. Então, o exemplo que eu vou colocar aqui, tá, gente? É uma compra de veículos a prazo. Então, o exemplo, né, o fato contábil que vai ser contabilizado nesse exemplo é compra de veículos a prazo. Então, esse que é o fato. Aí o primeiro passo está lá. Qual é o primeiro passo? Ó, identificar as contas envolvidas no fato. Isso, com o tempo, vocês vão ficando craques, né, nessa identificação. Lembrar que essas contas, né, elas ficam no plano de contas. No caso, na contabilidade pública, vai ficar no PCASP, no plano de contas aplicado ao setor público. É dali que saem as contas que são utilizadas no lançamento. Então, você vai debitar, nesse caso, e creditar quais contas. Se você está comprando veículos a prazo, vai entrar a conta veículos. Seria uma conta, tá, gente? Botando aqui como exemplo. Então, essa seria a primeira conta. Está sendo comprado à vista esse carro? Não. Então, não sai dinheiro da caixa. Não vai usar a conta caixa porque não é à vista. A compra é a prazo. Então, quando você compra a prazo, você não desembolsa dinheiro, né? Você vai ter o quê? Uma obrigação. Então, você vai ter lá contas a pagar. É outra conta que eu vou utilizar aqui nesse exemplo. Então, primeiro ponto, a gente já conseguiu identificar, né, quais são as contas envolvidas no fato. Beleza? A segunda, a natureza da conta. Ou seja, a que grupo ela pertence. Então, nesse caso, a gente tem que saber se é conta do ativo, do passivo, do patrimônio líquido, né? Receita, que é a famosa VPA, ou despesa, VPD. Nesse caso, gente, veículos é um bem. Bem, como a gente já sabe, é uma conta de ativo. Então, a primeira conta, já ficou fácil de classificar, é uma conta de ativo. E a segunda conta é uma conta é uma obrigação. E a gente já sabe que obrigação é passivo, né? Então, no primeiro caso, eu tenho um bem ativo, contas a pagar é um passivo, ok? Então, beleza. Já fiz ali
o segundo passo, que era identificar a natureza da conta, se ela é uma conta de ativo, se ela é uma conta de passivo, patrimônio líquido, receita ou despesa. Vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é a gente conseguir identificar o saldo, né, da conta, ou seja, se esse saldo vai ser aumentado ou vai ser diminuído. Então, esse é o terceiro passo que tem que ser identificado. Gente, se eu estou comprando um veículo, a conta veículo está sendo o quê? Aumentada. Tá, gente? A conta veículo está sendo aumentada. Então, vai entrar mais veículo, vai entrar um valor na conta veículos. E a conta passivo, que é a obrigação, também está sendo aumentada, porque vai aumentar o passivo, vai aumentar o valor das contas a pagar. Então, está aumentando o passivo e aumentando o ativo. Então, a gente já visualizou o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, né? No caso específico, para fazer o lançamento, para fazer a escrituração contábil. Agora que vem o problema. O problema é o último passo, que é exatamente efetuar o lançamento contábil de acordo com o mecanismo de débito e crédito. Então, esse é o segredo, né? Então, gente, aí tem que guardar essa tabela, que aos poucos vocês vão, eu não digo entendendo, mas vão aceitando, né, essa tabela. Então, todas as contas, né, de acordo com ela vai ter, de acordo com o grupo a que pertence, uma natureza devedora ou credora. Então, as contas de natureza devedora são as contas do ativo e as contas de despesa, variação patrimonial diminutiva. Essas contas, elas têm natureza devedora. Então, se elas têm natureza devedora, quando ela aumenta, olha só, gente, quando ela aumenta, débito. Quando ela diminui, crédito. Então, por ela ter natureza devedora, quando aumenta, débito, e quando diminui, crédito. Aumenta débito, diminui crédito. Ok? E as contas de natureza credora, e aí a gente tem as contas do passivo, do patrimônio líquido e de receita, né? As variações patrimoniais aumentativas. E aí, gente, tem que também conseguir visualizar. As contas de passivo, por elas ter natureza credora, quando aumenta é crédito e quando diminui, débito. Patrimônio líquido, mesma coisa. Aumentou, crédito, diminuiu, débito. Receita, natureza credora. Aumenta, crédito, diminui, débito. Gente, por que isso, né? Porque a contabilidade, ela usa, né? Ela tem lá várias normas, vários procedimentos. E aí, basicamente, para fazer esses lançamentos, o formulador, né, da origem da contabilidade entendeu que deveria ser feito dessa forma, porque basicamente vai representar a teoria das origens e aplicações de recurso. Então, as contas de natureza devedora, elas representam aplicações de recurso. E as contas de natureza credora, origens. Então, olha só, a conta de ativo representa uma aplicação de recursos. As contas de despesa também, aplicação de recursos. As contas de natureza credora são origens de recursos. Então, representa origens de recursos. Então, quando efetivamente é feita uma aplicação de recurso, é como se a empresa estivesse devendo um valor para o dono da empresa, tá, gente? Então, nesse caso, é como se a empresa estivesse devendo um valor para o dono da empresa. Por isso que quando um ativo é aumentado, é débito, porque, na verdade, é um recurso que está sendo aplicado pelo dono da empresa
para a empresa. Então, a empresa está devendo para o dono. Então, as contas de aplicação de recurso, né, quanto o ativo quanto a despesa, ela tem esse entendimento. E já as contas que resultam em passivo, patrimônio líquido e receita, são origens de recursos. Né? O raciocínio é inverso. É como se a empresa, né, estivesse gerando um crédito com o dono da empresa. Tá legal? Porque está sendo originado recursos. Gente, isso é uma coisa que com o tempo você vai absorvendo. Não é fácil, mas vocês têm que gabaritar as questões de prova. Então, o que eu falo para vocês? Para vocês, pelo menos, gravarem a natureza das contas e gravar essa tabela. As contas de ativo e despesa são de natureza devedora, aumenta débito e diminui crédito. E as contas de natureza credora aumenta com crédito e diminui com débito. Maravilha? Então tem que gravar essa tabelinha, senão não vai conseguir fazer lançamento. Tá bom? E aí a gente vai retornar lá para a última etapa, que é fazer exatamente o lançamento. Vamos fazer o lançamento. E o lançamento é debitar uma conta e creditar outra conta. Nesse caso, veículos é uma conta de ativo que aumentou. Vamos lá para a tabela. Ativo, quando aumenta, aqui, ó, débito. Então, essa conta tem que ser debitada. Então, eu vou debitar a conta veículos. Ok? E contas a pagar é uma conta de passivo que aumentou. Então, se a conta é uma conta de passivo que aumentou, eu vou lá na tabela. Conta de passivo. Quando aumenta, crédito. Aqui, ó, crédito. Então, nesse caso, eu efetivamente tenho um crédito em contas a pagar. Maravilha? Então, esse é o mecanismo, esse é o passo a passo. São 4 passos para você conseguir visualizar e fazer o lançamento. Identifica as contas, vai no passo a passo. Identifica a natureza das contas, que é o segundo passo, é ativo, passivo, patrimônio líquido, receita e despesa. Terceiro passo, identifica o que o fato provoca no saldo dessas contas, se ela aumentou ou diminuiu. E o quarto passo é fazer o lançamento contábil. Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças, porém tem que entender esse mecanismo, tem que conseguir gravar a tabela do mecanismo de débito e crédito, né? Lembrar que contas de natureza devedora aumentam com débito e diminuem com crédito. E contas de natureza credora aumentam com crédito e diminuem com os débitos. Lembrar que as contas de natureza credora são origens de recursos e as contas de natureza devedora são aplicações de recursos de acordo com a teoria contábil. Maravilha? Então tem que ficar atento. Olha uma lógica que vocês não têm que esquecer. Pensa no lançamento bancário, né? Só no extrato bancário. Quando sai o dinheiro da tua conta caixa? Está lá no extrato bancário débito. Quando entra o dinheiro, está lá crédito. Só que o raciocínio contábil é inverso, tá, gente? Então, por exemplo, na conta caixa é uma conta de ativo. Ativo, quando aumenta, é débito, e quando diminui, é crédito. Então, é o contrário. Nesse caso específico, o raciocínio é o contrário do extrato bancário, porque não é entrada e saída de dinheiro que vai caracterizar débito e crédito, e sim origens e aplicação de recursos, ok? Mas, se você tem dificuldade, é aquilo que eu falei. Tenta gravar a tabela de mecanismo de débito e crédito. Com o tempo, aquilo fica automático e daqui a pouco você já incorporou essa teoria nos seus conhecimentos.